Olá, a paz do Senhor esteja com você. Estamos na nossa 11ª aula, Introdução Bíblica, na TV Século XXI, e é uma alegria estar com você, aprofundando essa riqueza na Sagrada Escritura, que nos traz a Palavra de Deus, e aprofundando então o Antigo Testamento. Lembrando que para facilitar o nosso estudo, o Antigo Testamento, que pode ser também chamado Primeiro Testamento, o Novo Segundo Testamento, ou alguns preferem Primeira Aliança, referente ao Antigo Testamento, e Segunda Aliança, referente ao Novo Testamento. E como eu disse, para facilitar os estudos, a compreensão foi-nos dado a divisão, foi feita uma divisão da Bíblia relativa aos temas, né? Então nós temos os 5 primeiros livros intitulados Pentateuco, sagrado aos judeus, depois os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. E a nossa intenção, então, é aprofundar, orientar uma introdução em cada aspecto, né? Vimos inicialmente uma introdução geral ao Antigo Testamento, posteriormente os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. E hoje, dando sequência, vamos aprofundar os livros históricos. Por que recebem essa intitulação livros históricos? Porque eles trazem, apresentam um pouco a nós a história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Recebem este nome, livro histórico, porque narram, então, como disse, a história do povo de Deus, desde a conquista e entrada na Palestina, a terra prometida. E essa narrativa vai até bem próxima a Jesus, ao tempo de Jesus. Então mostra os acontecimentos, a relação de Deus para com a pessoa humana e da pessoa humana para com este Deus, revelando a fidelidade, o amor, os atos de bondade de Deus e a correspondência esperada da pessoa humana, nem sempre ocorrida, mas ao mesmo tempo a ação de Deus novamente restabelecendo a aliança. Então, um Deus de bondade, um Deus que caminha na história presente na vida da pessoa. Que ao ler os livros, ditos como históricos ou da contexto narrando a história, que cada um de nós também possa trazer para a própria história essa presença divina e perceber, celebrar esse Deus. Porque os acontecimentos podem, às vezes, despertar a sensação da ausência. Mas, ao ler o texto bíblico, nós vamos perceber que Deus se faz exatamente mais presente quando algumas circunstâncias estão ausentes. Segurança, alimentação, água no deserto, por exemplo, a travessia e tantos outros. Então, que nós aprendamos a ler e a rezar com o texto bíblico, mas colocando na própria história, na própria vida e existência concreta. Um dado importante, uma informação. Embora se utilize esse termo ou dado histórico para o livro bíblico, temos que tomar ciência que não se trata de uma narrativa histórica como nós temos a ideia de um livro sequencial hoje, a história, né? Compreendemos hoje. Traz algumas informações históricas, é verdade, mas a preocupação central não é narrar a história, mas para que percebamos Deus presente nos acontecimentos e na história. Os autores sagrados pertencentes à comunidade, então, hebraica, vão, através da narrativa, trazer o quê? Assinalar as raízes da fé que aparecem nas antigas tradições da comunidade de Israel. E elas são populares porque estão em meio às pessoas, estão chegando à terra, tornando-se um povo, então, aqui habitando essa terra. Antes, a experiência nômade, mudando de lugar a lugar, a peregrinação. Depois se estabelecem na terra,
habitam esta terra. E aqui, então, está presente todo esse contexto narrado pelos autores bíblicos. E é importante conhecer e é maravilhoso perceber. Traz ainda também a história de grandes personagens, como Davi, Salomão, Moisés, Josué e tantos outros, até chegar à pessoa de Jesus Cristo, referência ao Novo Testamento e centro da nossa fé, Jesus morto e ressuscitado. Então vejo que é muito importante conhecer toda essa história para celebrar a presença de Deus. Quais são os livros que são ditos como históricos? E a própria Bíblia podem depois pegar, vocês vão encontrar no sumário a indicação. Então nós temos o livro de Josué, dos Juízes, o primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo Crônicas, o livro de Esdras, de Neemias, Tobias, Judite, Esté, primeiro e segundo Macabeus. Uma vez sabendo disso, agora vamos uma pequena introdução em cada um dos livros que a Bíblia nos apresenta como históricos, narrando então a experiência de Israel, do povo, com o Deus que é presente na história. O livro de Josué apresenta a entrada do povo na terra de Canaã, a terra da promessa. Isso é muito forte e presente na memória de cada judeu, de cada pessoa, a entrada na terra de Canaã. A narrativa em si é mais uma construção simbólica, por isso que fiz referência anteriormente, não ler um livro como uma narrativa histórica sequencial, porque apresenta esse dado simbólico, aprofundando então a relação divina com o humano, em especial através do povo eleito. Então essa apresentação simbólica, ela é mais que uma apresentação literal dos fatos. O importante para o autor é revelar, dar a conhecer a concretização da promessa, com a entrada e a posse da terra. O escrito ainda ressalta o significado religioso dos acontecimentos históricos. É interessante que na comunidade de Israel, depois retoma um fato, esse fato que no momento se questionava até a escolha de Deus, se Deus escolheu, se Deus prometeu estar conosco, por que vivemos isso? Por que isso nos sucede? Então, ao retomar o fato, percebe-se que, na verdade, quem sustentou e garantiu o povo até libertando de uma destruição, se é conquistado por alguma nação, foi graças a essa presença divina. Deus é fiel à sua promessa, a fidelidade de Deus. E vão começar a perceber que não é consequência divina, mas fruto da própria infidelidade da comunidade de Israel, do povo, que já não tem uma adesão tão forte com Deus, uma busca de outros deuses, outros costumes. Então isso é muito importante para nós conhecermos também. E a conquista de Canaã e o estar na terra, portanto, é uma ação divina. Um povo tão pequeno consegue conquistar, graças a essa ação divina. E se trata, na história, de um episódio de libertação e salvação. O Deus de Israel, o Deus que libertara o povo, continua agindo, libertando e salvando aqueles que lhe são fiéis. E isso conclama, então, a comunidade a sempre celebrar e professar a sua fé como os primeiros pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus da bênção. Esta é eficaz e verdadeira.